Durante as nossas aulas anteriores, o mais importante para nós aqui é discutir principalmente ou entender de que forma que as novas tecnologias da informação e da comunicação, elas têm alterado as dinâmicas sociais. Então, de que forma que as plataformas digitais interativas, a forma como os nossos alunos utilizam as redes sociais, a forma como os nossos alunos compartilham os ambientes virtuais, por exemplo, em jogos em rede, como que todas essas vivências com algumas das tecnologias elas transformam a forma como nós nos comunicamos com os nossos alunos, a forma como nós devemos entender essa dinâmica de sala de aula também. Então, o que mais importa aqui para a gente é entender que tudo o que nós vivenciamos fora do âmbito escolar tem também os seus reflexos para as vivências de sala de aula. Então, para que a gente possa, de fato, adaptar a nossa prática pedagógica, para que a gente possa, de fato, atender a esses novos paradigmas educacionais, nós precisamos levar em conta todos esses aspectos, porque, como nós vimos, a escola não é uma ilha, ela não está isolada de todos esses outros aspectos, sejam os aspectos culturais, políticos, econômicos. Então, todos esses aspectos, dentro de um contexto social mais amplo, interferem diretamente nas nossas ações dentro do âmbito escolar. E aí nós começamos a nossa trajetória aqui, nós começamos as nossas discussões a partir da definição do conceito de tecnologia. Por que isso era importante para nós desde o início? Porque a definição de tecnologias como nós utilizamos aqui, ela ganha uma acepção um pouco mais ampla. Tecnologia aqui para nós, e é dessa forma, na verdade, que nós precisamos compreender, ela não é única e exclusivamente o recurso, uma plataforma, seja um smartphone, um computador, um notebook. Tecnologia, a palavra, a origem da palavra é técnica, mas também logos. Então, os recursos tecnológicos, mas também todos os saberes em torno do surgimento, da emergência dessa nova tecnologia. Então, nós começamos com essa definição, porque ela faz com que a gente compreenda várias outras discussões que estão sendo realizadas no decorrer das nossas aulas. Então, nós partimos primeiro da definição do que é tecnologia. Na nossa primeira aula, nós falamos também sobre o importante desafio docente, o importante papel da formação docente para a adaptação da nossa prática pedagógica. Então, o que nós, professores, precisávamos pensar, o que nós, professores, precisávamos compreender para que a gente, de fato, pudesse adaptar a nossa prática pedagógica. Então, nós vimos que para que a gente pudesse dar início a esse processo de transformação da nossa prática em sala de aula, nós precisávamos desenvolver pelo menos 3 competências básicas: a competência comunicacional, a competência intelectual e a competência também emocional. E que para que a gente pudesse desenvolver todas essas competências, era necessário, antes de tudo, que a gente compreendesse qual é o perfil do nosso aluno, qual é o perfil da comunicação que esse aluno estabelece com outros alunos, seja dentro da sala de aula ou fora dela também. Então, vários aspectos tinham que ser levados em conta para que, de fato, a gente pudesse repensar a nossa prática pedagógica, que a gente pudesse repensar a nossa formação. E aí, então, nós continuamos as nossas discussões falando sobre o perfil de investimento do Brasil, então, de que forma que os governos, ou quais os tipos de programas o governo federal, estadual, também municipal, alguns projetos em parceria com a iniciativa privada, então, o que tem sido feito no nosso país para o desenvolvimento em tecnologia. Nós vimos que o Brasil ainda ocupa um lugar preocupante no que tange esses investimentos em tecnologia, e nós percebemos que esse resultado se dá principalmente porque os investimentos em tecnologia, ou não investimento em tecnologia, ele tem seus reflexos no desenvolvimento educacional e também no desenvolvimento social numa esfera um pouco mais ampla. Então, não dá para a gente descolar, não dá mais para a gente fragmentar o que é investimento em tecnologia e o que é investimento em educação, porque essas duas coisas, esses dois aspectos caminham juntos. Pensando nisso também, nós discutimos que, já que a emergência das tecnologias modifica a relação que nós estabelecemos com os indivíduos, a forma como nós buscamos informação, a forma como nós construímos conhecimento, nós precisávamos pensar também no modo como nós nos comunicamos dentro de sala de aula. Então, de que forma que o surgimento, a emergência dessas tecnologias transformou, alterou essas relações sociais no que diz respeito à nossa comunicação. Será que a nossa comunicação tem sido eficiente com os alunos considerados nativos digitais? Como é a minha comunicação com esses alunos? Será que eu consigo, de fato, estabelecer uma comunicação eficiente?
Vocês se lembram que quando a gente falava sobre os processos comunicacionais, nós dissemos que os paradigmas educacionais estavam também ligados a esse processo comunicacional. Então, que a comunicação que se dava lá no século XIX, início do século XX, dentro de sala de aula, é uma comunicação muito diferente da que é estabelecida hoje dentro das escolas brasileiras. Então, se existia uma comunicação unilateral, em que o professor fala e o aluno ouve, hoje a gente já percebe que os nossos alunos, eles começam também a requerer, a exigir um espaço, um lugar de fala dentro dessas discussões, dentro do processo de construção do conhecimento. Então a gente percebe uma alteração no perfil dos alunos, uma alteração no perfil dos professores, uma mudança também nos processos comunicacionais, e tudo isso deve ser levado em conta quando a gente pensa numa configuração de sala de aula, numa dinâmica de sala de aula, porque nós, professores mediadores, somos os responsáveis por essa mediação, por criar esse espaço propício para a construção do conhecimento e também gerenciar esse espaço, pensando em ações que sejam mais adequadas para o processo de ensino e também de aprendizagem. Bom, dito isso, fazendo um panorama das discussões que foram realizadas aqui, hoje nós vamos falar especificamente sobre os objetos de aprendizagem. Então, de que forma que esses objetos podem contribuir também com o processo de ensino e de aprendizagem. Nós vimos na aula anterior quais são os caminhos possíveis para que a gente possa inserir os recursos tecnológicos dentro da prática pedagógica. Hoje nós vamos dar continuidade a essa discussão e, mais uma vez, a ideia aqui não é trazer uma espécie de um tutorial ensinando a usar essa ou aquela ferramenta. Na verdade, a ideia é trazer algumas referências para que vocês possam iniciar essas buscas pelos objetos de aprendizagem que vocês considerarem mais convenientes para a prática de vocês e também quais são as plataformas mais adequadas para a prática de vocês. Então, nós vamos agora para o nosso convite ao estudo, que é esse panorama da aula, então, que nós vamos discutir na aula de hoje, e aí depois, na sequência, nós vamos para o vídeo de abertura. Então, vamos ao quadro, por favor. Bom, para concluir os nossos estudos, já que nós estamos chegando no nosso último encontro, vamos aprender sobre os objetos de aprendizagem e os recursos que a internet disponibiliza para o processo de ensino e de aprendizagem. Você já deve ter a certeza de que não podemos mais separar educação e tecnologia. Vimos os principais desafios que essa nova realidade traz para professores e também para os alunos. Então, nós estávamos comentando ainda há pouco que é muito difícil separar o que é investimento em tecnologia e o que é investimento em educação, porque esses dois aspectos caminham juntos. Pensando nisso, nós precisamos estar a par do que o desenvolvimento tecnológico pode trazer de benefício para esse processo de ensino e de aprendizagem. Dito isso, então, apresentado as discussões que serão realizadas na aula de hoje, agora nós vamos para o vídeo de abertura que, como vocês sabem, apresenta todos os temas que serão tratados aqui em cada uma das situações problema da aula de hoje. Como você já sabe, a internet apresenta muitas possibilidades e muitos caminhos. Desde o começo de sua história até hoje, essas possibilidades só vêm aumentando. Mas para onde elas estão nos levando? Como nosso foco aqui é a educação, temos que pensar em como a internet pode ser benéfica no contexto pedagógico, além de entender como o professor deve se comportar frente a essa nova forma de educação. Vamos ver, por exemplo, que a credibilidade das informações é um dos problemas mais importantes a ser questionado e discutido. E é por meio dessas reflexões que vamos iniciar a 4ª unidade de Educação e Tecnologias. Vamos ver que os blogs, webcasts e redes sociais são ferramentas muito importantes que a internet nos oferece. Mas será que são úteis à educação? Bom, conheceremos nessa unidade um pouco da história dessas ferramentas, assim como os desafios e limites que elas apresentam no processo de ensino e aprendizagem. E já que estamos falando de aprendizagem, você sabe o que é um objeto de aprendizagem? Um objeto de aprendizagem pode ser qualquer recurso que provém informações para a construção do conhecimento. No caso de recurso eletrônico, essa informação pode vir em forma de imagem, página HTML, animação ou simulação. Já o ambiente virtual, você já deve saber melhor do que se trata, certo? Mas você vai se aprofundar na sua utilidade e no seu potencial,
já que é um espaço para a integração de mídias e auxílio no processo de aprendizagem dos alunos, incentivando a colaboração, exploração e interação. Para tornar tudo isso muito mais concreto, a SGA dessa unidade vai colocar você no papel de um professor que acabou de ingressar numa escola muito bem conceituada. A escola acabou de receber computadores, um para cada aluno, formando um laboratório de informática muito bem equipado. Em cada uma das SPs, você vai pensar sobre como uma instituição já elogiada pela qualidade de ensino pode utilizar da melhor forma possível esse aparato moderno e atualizado. É isso aí! Você percebeu o quão interessante e complexo será nosso caminho nessa unidade. Por isso, acesse sempre o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar, disponíveis em seu ambiente virtual. E não deixe de fazer as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Bons estudos para você e até o final da unidade! Bom, então de volta vocês acabaram de ver quais serão os nossos temas tratados aqui nas situações problema da aula de hoje. Agora nós vamos retomar a situação geradora de aprendizagem e aí sim iniciamos a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Bom, a escola onde você trabalha é reconhecida pela qualidade de ensino. As salas são equipadas. Como seria possível tornar um ambiente já adequado com relação à qualidade no ensino em moderno e atualizado, utilizando as ferramentas e recursos tecnológicos? Vocês se lembram que na semana passada, na nossa aula anterior, nós vimos que a situação geradora de aprendizagem falava sobre a inserção dos recursos tecnológicos dentro do PPP da escola, do Projeto Político Pedagógico. E nós discutimos isso no sentido de que, a partir do momento que a escola coloca o uso de tecnologias ou uma proposta de uso de tecnologias dentro desse documento, nós estamos oficializando a ideia de trabalhar com tecnologia dentro de sala de aula. A nossa situação geradora de hoje já é um passo adiante. Então, a escola já se dispôs a incluir no seu PPP, o seu projeto político-pedagógico, as discussões sobre tecnologia, os recursos tecnológicos. Então, agora, enquanto professores e também professores pesquisadores, nós precisamos adaptar a nossa prática pedagógica a esse novo cenário. Então, até o momento, nós estávamos falando do processo de inserção, o início das discussões sobre tecnologia, você, enquanto coordenador, tendo que mediar a relação entre professores e alunos também. Então, agora nós demos um passo adiante para discutir quais são as possibilidades de uso desses recursos ou dos objetos de aprendizagem e também de alguns recursos de internet dentro de sala de aula, pensando nesse cenário ideal em que os computadores e o laboratório já está muito bem equipado. Dito isso, então, nós vamos para a nossa primeira cápsula da aula de hoje e aí sim a nossa primeira situação problema da aula. Vamos lá. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP, e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Agora sim, a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Vamos ao quadro. Diante do depoimento de uma aluna sobre os benefícios e malefícios do uso da internet, como docentes podem identificar informações de qualidade no meio de tantos sites e textos? Como orientar os alunos nessa tarefa? Bom, aqui então a gente vai retomar algumas discussões que nós já realizamos durante as nossas discussões aqui, falando sobre os malefícios e os benefícios do uso da internet. Como nós sabemos, todos os recursos tecnológicos, eles potencialmente podem auxiliar o processo de ensino e de aprendizagem. Por que potencialmente?
Porque se utilizados de uma maneira correta, com uma preparação, com o estabelecimento de um objetivo pedagógico bem claro, essas ferramentas podem de fato mediar esse processo, podem estar presentes de uma maneira benéfica no processo de ensino e de aprendizagem. Caso contrário, nós vamos utilizar os recursos de internet, as plataformas digitais interativas, sem ter de fato refletido sobre a sua importância dentro desse processo. Então, o que nós vamos ter que discutir aqui é principalmente formas de orientar os nossos alunos para o acesso, de sites e textos na internet. Em uma das situações, nós já discutimos aqui a importância não de bloquear, não de restringir o acesso de alunos, mas principalmente de discutir caminhos para instrumentalizar esses alunos e fazer com que eles tornem-se alunos ou indivíduos autônomos diante do uso de tecnologias. E aí, quando nós falávamos sobre isso, sobre sites e textos de qualidade, nós vimos que, enquanto professores, nós precisamos estar preparados para esse processo de mediação. E vimos que um caminho possível para isso é o desenvolvimento de algumas competências básicas, como nós já falamos aqui. Então, nós discutimos 3 competências básicas, nós já retomamos elas algumas vezes, e nós vimos que a formação continuada dos professores também é um fator importante, porque nós precisamos autoavaliar a nossa prática pedagógica para identificar quais são os nossos pontos fortes e quais são os pontos de atenção da nossa formação para o uso de tecnologias. Então, para que a gente possa orientar os nossos alunos, nós precisamos, antes de tudo, fazer uma apropriação crítica e técnica desses recursos, ou seja, precisamos saber utilizar, acessar essas plataformas, utilizar as ferramentas todas que estão disponíveis dentro de uma plataforma, mas principalmente pensar e avaliar quais são os benefícios que aquela plataforma pode trazer para nós. Então, nós precisamos avaliar todos esses quesitos antes de nos dispormos a trazer uma ferramenta ou apresentar uma nova ferramenta para os nossos alunos. Dito isso, nós vamos agora para as discussões acerca dessa temática, Quais são os pontos pertinentes para as discussões de como orientar os nossos alunos para o acesso a sites ou demais textos na internet. Vamos ao quadro. Bom, primeiro ponto. Os recursos digitais propagam informações e permitem o armazenamento e compartilhamento de dados. Esse é um dos quesitos, é um dos pontos destacados por um autor de referência aqui nas nossas aulas, que é o Pierre Levy, no livro intitulado Cybercultura. O Pierre Levy vai dizer que um dos importantes, ou alguns dos importantes usos desses recursos tecnológicos é principalmente essa capacidade de armazenar e também compartilhar dados. Na verdade, o que nós estamos discutindo é que esses mecanismos ou essas possibilidades de uso, elas são, na verdade, uma extensão do nosso próprio corpo. Então, se antes nós precisávamos memorizar, anotar ou criar mecanismos para armazenar informações, agora esses dispositivos já permitem esse armazenamento, assim como o compartilhamento de dados, de dados ou informações. Então, o que o Pierre Levy vai dizer é que esses aplicativos, esses recursos digitais, eles na verdade são uma extensão do nosso próprio corpo, porque muitas vezes eles são responsáveis por executar tarefas que antes eram destinadas apenas a nós, seres humanos, indivíduos. Então, nós podemos, a partir dessas ferramentas, fazer coisas ou facilitar o nosso cotidiano, utilizando, então, esses recursos que são disponíveis. Nesse sentido, a internet reorganiza as ações e também uma inteligência, ou forma uma inteligência coletiva. Por que reorganiza as nossas ações? Porque, como nós temos discutido aqui nas nossas aulas, existem muitas possibilidades, de comunicação, existem muitas possibilidades de executar algumas tarefas utilizando ou mediadas pelo uso dessas tecnologias. Então, as relações sociais são, de alguma maneira, reorganizadas ou reestruturadas pelo uso dessas ferramentas. Nós estávamos comentando ainda há pouco que antes os papéis de armazenar e de compartilhar dados eram destinados a nós.
Agora, nós podemos utilizar esses recursos utilizar recursos tecnológicos para desempenhar essas ações. Isso faz com que as nossas ações diárias, o nosso cotidiano, a nossa comunicação, a nossa atuação profissional, as nossas relações com leitura, com escrita, com estudo, ela é reorganizada. E essa reorganização, de um modo geral, também se dá, ou pode se dar, a partir de ações coletivas. Então, nós começamos a reorganizar as nossas ações e essas ações podem ser desempenhadas por indivíduos diversos dentro de uma mesma plataforma. Lembra que nós comentamos aqui que os nossos alunos, os nativos digitais, eles jogam, por exemplo, em rede. Fisicamente, eles estão em lugares distintos, mas eles estão compartilhando, eles estão criando estratégias, eles estão pensando em formas de atingir os objetivos nos jogos a partir dessa conexão ou dessa interconexão que existe entre os diferentes indivíduos que têm o mesmo objetivo. Então, a internet é capaz de reorganizar as nossas ações e também desenvolver o que o Pierre Levy vai chamar de uma inteligência coletiva. A conjunção das inteligências pode formar um ecossistema educativo. Nós já conhecemos aqui essa expressão, nós falamos muito sobre a formação desses ecossistemas e o que eles significam para nós. Na verdade, nós sabemos que esses ecossistemas são comunidades que agregam indivíduos que têm objetivos comuns. Não necessariamente indivíduos iguais, mas indivíduos que têm objetivos comuns. Pode ser com perfis complementares, pessoas que compartilham, ou que trocam experiências, trocam informações e trocam também conhecimentos. Então, a internet também propicia a conjunção de inteligências e forma os já conhecidos aqui por nós, ecossistemas educativos. Os hipertextos tornam as buscas pela internet ainda mais dinâmicas. O que são os hipertextos? Provavelmente vocês já viram em alguma busca, em alguma pesquisa que vocês estavam realizando na internet, que quando nós estamos lendo um texto publicado, algumas palavras ficam em destaque. Elas estão com uma cor diferente, muitas vezes sublinhadas. E quando a gente clica nessa palavra, nós somos redirecionados para uma outra página com aquela definição. Então, os hipertextos são esses links, esses hiperlinks que são colocados em meio aos textos para que a gente possa ser redirecionado para uma outra página para acessar uma informação complementar. Essa possibilidade faz com que a gente também estabeleça uma outra relação com a pesquisa. Então, geralmente, se a gente for pensar no paradigma tradicional, ou alguns anos atrás, nós vamos lembrar que quando nós íamos fazer uma pesquisa, nós estávamos lendo um texto, nós tínhamos que parar a leitura desse texto, buscar ou num dicionário, ou no material complementar, essa outra referência que estava faltando para a nossa pesquisa. A partir do momento que esses hiperlinks surgem, existe essa nova possibilidade de ser redirecionado para uma outra página de uma maneira muito rápida. Então, nós temos a página principal e temos também uma aba complementar que nos permite tirar dúvidas de uma maneira instantânea, de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. Então, essa agilidade ou essa nova dinâmica que é criada com o uso das plataformas digitais faz com que a nossa relação com a pesquisa, com a comunicação se altere. E é nesse sentido que a gente fala dessas mudanças nos processos comunicacionais. A gente se comunica de uma outra forma, a gente busca informações de uma outra forma, a gente compartilha conhecimentos também de uma forma diferente. Então, todas essas transformações são em decorrência do uso cada vez mais intenso dos recursos tecnológicos, do desenvolvimento também de tecnologias cada vez mais velozes. Vamos voltar para o quadro também. Vamos voltar para o quadro, por favor. E aí também, ainda falando dos hipertextos, que são essas palavras em destaques que nos permitem ser redirecionados para uma outra página, uma outra possibilidade é que esses recursos digitais, ao mesmo tempo que eles permitem um uso cada vez mais intenso ou a possibilidade de acessar páginas cada vez mais complexas de uma maneira muito mais rápida, nós precisamos também pensar sobre o risco da superficialidade com o uso desses recursos. Então, se por um lado essas tecnologias, por exemplo, como o hipertexto, tornam as nossas buscas na internet cada vez mais dinâmicas, facilitam cada vez mais o nosso processo de leitura e de compreensão de um texto, também pode existir esse risco
de superficialidade. E esse risco se dá principalmente porque nós criamos uma dinâmica de leitura e de pesquisa que faz com que a gente sempre busque as informações mais recentes ou as informações que estão ao nosso alcance, né? Então, de uma maneira muito mais fácil. E muitas vezes nós sabemos que as páginas mais acessadas são as que estão em destaque. Nem sempre isso significa que essa página que está em destaque, ela tem uma grande qualidade, ou ela passou por um processo de curadoria que garante a qualidade desses textos. Então, muitas vezes, quando nós pesquisamos um determinado assunto, então eu quero falar sobre Revolução Francesa. Muitas vezes eu coloco essa expressão e aparece uma lista de páginas que tratam desse assunto. E as páginas que aparecem em primeiro lugar, primeiro, segundo, terceiro lugar, nem sempre são as melhores, no sentido de conhecermos quem são os autores, quais são os textos de referência que foram utilizados para a produção daquele texto. Na verdade, são os textos que têm o maior número de acessos. E quanto mais a gente acessa, mais eles ficam no topo. Isso faz com que a nossa leitura ou a nossa busca, de alguma maneira, fique muito viciada. Então, da mesma forma como nós estávamos dizendo nas aulas anteriores, sobre a importância de instrumentalizar os nossos alunos para reconhecer textos de qualidade, para buscar textos que sejam seguros nesse mar de informação que existe na internet, nós, professores, também precisamos tomar esse cuidado, saber quais as fontes de referência nós estamos utilizando, sabendo como funciona alguns mecanismos da internet, por exemplo, esse esquema de ter a lista, ou o topo da lista com algumas páginas, que é pelo número de acesso e não necessariamente pela qualidade do material, para que a gente possa amplificar as nossas buscas, para que a gente possa aprofundar as nossas discussões com um texto que, de fato, tragam conteúdos que sejam relevantes, que sejam seguros também. Então, os hiperlinks, como a gente estava comentando, são uma possibilidade e tanto de busca rápido, de uma busca acessível. Ao mesmo tempo, essa comodidade que nós temos com o uso da internet, muitas vezes, faz com que a gente se habitue a utilizar a primeira informação que temos à vista. E isso é um grande perigo, tanto para nós, quanto para os nossos alunos, porque, afinal, nós estávamos falando que nós, professores, precisamos instrumentalizar os nossos alunos para as buscas em sites e demais textos na internet. E se nós não temos esse cuidado na busca, como nós vamos instrumentalizar ou apresentar para os nossos alunos formas seguras e confiáveis também de busca pela internet? Então, nós precisamos tomar cuidado com essas fontes de referência também. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, e aí então, quando nós tomamos cuidado com isso tudo, quando nós estamos de fato preparados para essas buscas na internet, no sentido de tomar cuidado com essas referências que nós acessamos, nós somos também, professores, pesquisadores. Na verdade, todo professor é um professor pesquisador, porque a cada aula nós precisamos buscar referências, precisamos pensar o que levar para os nossos alunos, fazer escolhas de materiais complementares. Então, o professor é, de uma maneira intrínseca, também um pesquisador. Dito isso, então, nós vamos para a resolução da situação-problema, na verdade, para algumas considerações acerca dessa situação-problema. Então, aqui, a internet possibilita um mar de possibilidades para as práticas pedagógicas. Navegar em mar aberto requer leitura atenta, conhecimento sobre as plataformas e muita pesquisa. É o que a gente estava comentando ainda há pouco, né? Nós precisamos também criar mecanismos de reconhecer páginas que são seguras, páginas que não vão expor os nossos alunos a riscos, para que a gente possa instrumentalizá-los. Então, nós precisamos ter uma leitura atenta, conhecimento sobre as plataformas que nós nos dispomos a utilizar e também muita pesquisa. Ainda que não seja possível conhecer todas as páginas, é fundamental identificar indícios de páginas inadequadas. Esse é um assunto também muito interessante. Nós estávamos falando da importância de reconhecermos ou da importância de fazermos buscas precisas quando nós estamos navegando na internet. Então, nós precisamos reconhecer ou criar mecanismos ou encontrar formas de entender quando uma página é segura e quando não é. Para isso, ainda que a gente saiba a dificuldade que é diante da quantidade de informações, existem sites ou instituições que estão preocupadas com essa qualidade da informação. Um deles é o Internet Segura. Então,
Se vocês acessarem o site internetsegura.br, vocês vão ter acesso a algumas informações de professores, de pesquisadores, de pessoas também da área do direito que se dedicaram a criar uma espécie de manual para que a gente possa identificar alguns riscos iminentes dentro dessa prática, né, dentro da busca de novas informações. Eu trouxe aqui para vocês então essa referência do site e a gente vai dar uma olhadinha agora. Bom, como eu disse para vocês, então, o site é internetsegura.br. Quando vocês acessam a página do internetsegura.br, existem alguns ícones que vocês podem acessar, de alguns materiais para que vocês possam reconhecer quais são as páginas seguras, pensando enquanto usuários, dentro das nossas casas, pensando na segurança com as nossas senhas, com o acesso que a gente tem a banco, mas também enquanto pais e educadores. Então, cada um desses itens aqui traz informações específicas, então, para as crianças, informações de como utilizar a internet de forma segura para adolescentes, para pais e educadores, para maiores de 60 anos, para técnicos e de interesse geral. Eu quero mostrar para vocês o de pais e educadores. E aqui tem um item chamado Oriente as crianças sobre como usar a internet com mais segurança. E aí tem um arquivo em PDF, uma espécie de uma cartilha, mostrando formas de apresentar a internet de uma forma segura para os jovens, né, para os nativos digitais. Como nós vimos, o contato que eles têm com a internet não necessariamente garante que eles saibam navegar de uma maneira segura ou que eles sejam alfabetizados para o uso das mídias. Então, esses materiais são extremamente importantes nesse sentido. Então, proteja seus filhos, ensine-os a usar a internet com segurança. E aqui algumas dicas, que são dicas muito simples, mas ao mesmo tempo muito valiosas para proteger os alunos, né, os filhos e os alunos também, desses riscos que existem na internet. Então é um PDF que vocês podem baixar, é um material aberto, então todos vocês podem ter acesso. E aqui então são algumas dicas importantes para que a gente possa iniciar essas discussões sobre o uso de internet dentro de sala de aula. Então são dicas importantes para professores, para pais, mas também para alunos. Então como orientar corretamente os nossos alunos para o uso das tecnologias. E aqui então de volta para as nossas discussões. Para finalizar então sobre os indícios, né, a importância de buscar indícios ou identificar indícios de páginas inadequadas. Mais uma vez eu vou deixar aqui para vocês a referência, que é internetsegura.br. Dito isso, então, nós encerramos a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Vamos para mais uma cápsula. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, então de volta para a nossa segunda situação problema da aula de hoje, nós estávamos falando sobre a importância de instrumentalizar não só os alunos, mas também pensando na nossa formação, né? Como nós podemos nos preparar para que a gente possa, de fato, mostrar para os nossos alunos uma maneira segura de acesso a sites e textos e demais conteúdos dentro da internet.
Uma outra possibilidade também, uma coisa que é muito importante nós falarmos aqui, são de algumas ferramentas que podem ser utilizadas para que a gente possa, de fato, concretizar aquela dinâmica dos ecossistemas educativos e comunicativos, a formação de comunidades em que todos os indivíduos podem, de fato, contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem. Existem algumas ferramentas que são utilizadas, entre elas o blog e o webquest. É disso que a gente vai falar então agora nessa segunda situação-problema. Vamos ao quadro. O objetivo agora será a definição de uma estratégia para o uso e aplicação de blogs em sala de aula. A utilização do blog nas suas aulas será o primeiro passo para a modernização que a gestão da escola e os demais professores almejam nessa nova etapa da instituição. Então, nós vimos que a instituição já se dispôs a incluir no seu projeto político-pedagógico o uso de tecnologias, então agora é hora de colocar em prática todo o uso que é possível, todo o potencial que existe para o uso dessas ferramentas dentro do contexto de ensino e de aprendizagem. E aí, então, a gente vai entender um pouco melhor o que são os blogs. Os blogs são diários de rede. Eles se popularizaram porque eles não exigem conhecimentos específicos em programação. Então, a partir do uso, através dessas plataformas, é possível que a gente possa reunir toda a produção que foi feita durante uma explanação ou durante um conteúdo específico. Mas o uso de blogs, assim como qualquer outra plataforma, assim como qualquer outro aplicativo, deve partir principalmente da definição dos objetivos pedagógicos. Então, nós precisamos definir os objetivos pedagógicos e também pensar em formas de gerenciar os conteúdos que serão apresentados ali. Nós precisamos fazer com que os alunos compreendam que tudo que é colocado na internet, ou na verdade tudo que nós produzimos, nós precisamos também nos responsabilizarmos. Então não é só porque é uma internet, porque é uma plataforma que nem todo mundo será reconhecido de imediato, que nós podemos colocar qualquer tipo de conteúdo que seja ofensivo, que seja inadequado. Então nós, professores, precisamos, antes de tudo, definir os objetivos pedagógicos e formas de gerenciar os riscos do uso dessas plataformas. Então, nós estávamos falando sobre a importância dos alunos serem alfabetizados para o uso das mídias, de serem instrumentalizados para a utilização dessas ferramentas. E quando a gente fala dessa responsabilização dos alunos também, pelo que é produzido, pelo que é postado, é exatamente nesse sentido. Quando a gente fala dessa alfabetização, não é só aprender a utilizar a ferramenta, mas também se responsabilizar pelo uso que é feito dela. Podem ser inseridas imagens, textos, arquivos de áudio e também de vídeo. A inserção de conteúdos em um blog pode seguir uma dinâmica criada por professores e também por alunos. E aí, quando a gente fala dessa dinâmica que é criada de uma maneira conjunta entre professores e alunos, a gente reforça aquela ideia do ecossistema. Quando professores e alunos conseguem juntos criar uma comunidade, criar um espaço que é propício para a expressão, em que todos os indivíduos que fazem parte dessa comunidade têm meios ou têm condições de se expressar, a gente está falando da formação de um ecossistema educativo ou de um processo de ensino e de aprendizagem que é colaborativo, que tem o foco nessa interação entre os alunos, que se utiliza dos processos de interconexão e todos aqueles outros aspectos que nós vimos que constituem essas comunidades, ou os chamados ecossistemas educativos. Uma outra possibilidade, talvez menos utilizada do que os blogs, é o chamado webquest. O webquest, assim como o blog, é uma atividade orientada a partir das informações disponíveis na internet. Então, o webquest nada mais é do que uma plataforma que permite que os professores
passem orientações para os alunos a partir dessa plataforma, ou disponibilizem questionários, ou disponibilizem atividades que devem ser desenvolvidos, ou que podem, né, na verdade, ser desenvolvidos através da plataforma ou também fora dela. Então, a WebQuest é uma possibilidade de uma atividade orientada. Tem algumas características um pouco diferentes do blog, tem algumas restrições, por exemplo, para uso de imagens, para uso de vídeo ou para uso de áudio, que não tem no blog. Então, por isso que o blog é um pouco mais popular. Primeiro, porque ele tem grandes possibilidades de inserção de material sem grandes conhecimentos e ele tem essa possibilidade de interação com outros usuários um pouco maior do que acontece aqui na WebQuest. Dito isso, nós vamos então para as considerações acerca dessa segunda situação-problema. Após a definição dos objetivos pedagógicos, os blogs podem ser utilizados em buscas ou para difundir o conhecimento produzido em sala. Como eu disse para vocês, os blogs são conhecidos como diários de rede. Isso significa que tudo que é produzido dentro de sala de aula pode ser apresentado, pode ser compartilhado, não só entre os alunos que fazem parte dessa comunidade, mas também de outros usuários ou usuários externos. Vocês se lembram que nas nossas discussões, nós falamos muito que essas comunidades virtuais, esses ambientes virtuais, eles propiciam, né, eles permitem que nós sejamos não apenas consumidores de informação, mas também produtores de conhecimento, produtores de conteúdo. Por isso que essas plataformas estão cada vez mais populares, porque elas permitem que os nossos alunos tenham esse meio de expressão que eles têm requerido nos últimos anos. Essa participação, essa vontade de compartilhar, essa vontade também de ser produtor, né, e de ter essa autonomia diante do uso dessas ferramentas. Então, tanto o blog quanto o WebQuest são duas possibilidades de serem utilizadas, permitindo que os alunos possam, de fato, participar ativamente do processo de ensino e de aprendizagem. Vocês se lembram que nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre uma mudança no processo de ensino e de aprendizagem. Era um ensino que era adaptativo, ou seja, se adapta à necessidade das comunidades escolares, e também uma aprendizagem que é ativa. Se nós formos pensar nas características do blog, no WebQuest, todas essas possibilidades apresentadas por essas plataformas sintetizam essas características, tanto da aprendizagem ativa, tanto do ensino adaptativo quanto da aprendizagem ativa. Então, eles congregam essas características todas pela utilização de uma maneira eficiente dessas tecnologias. Então, o blog e o WebQuest são duas possibilidades entre tantas plataformas que podem ser utilizadas dentro do contexto educativo. Dito isso, encerramos mais uma situação-problema da aula de hoje. Vamos para mais uma cápsula. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Bom, então de volta para o início da nossa terceira situação-problema da aula de hoje. Nós estávamos falando sobre a importância de criarmos essas comunidades virtuais que permitam os meios de expressão para que todos os alunos e também professores possam participar ativamente desse processo de ensino e de aprendizagem. Estávamos falando também que a criação desses ambientes virtuais demandam alguns cuidados. Por exemplo, o estabelecimento dos objetivos específicos, né, os objetivos da disciplina, os objetivos pedagógicos, os cuidados também com o tipo de informação que os nossos alunos terão acesso, como nós vamos fazer para gerenciar, não apenas criar, mas também cuidar, gerenciar, administrar essa página que é criada. Então, nós precisamos instrumentalizar os nossos alunos para o uso dessas plataformas, não só ensinando como criar esse blog, quais são as ferramentas que estão disponíveis dentro desse aplicativo, dentro dessa plataforma, mas principalmente informando também quais são os riscos, né? Quais são os perigos, quais são
as questões éticas que estão envolvidas com a produção e compartilhamento de conteúdos também. Então, se utilizadas de uma maneira efetiva, pensando em todos esses cuidados, pensando em todos esses pontos que estão envolvidos com a produção, né, com a criação e também gerenciamento das páginas, de fato, esses recursos podem ser utilizados de uma maneira que potencializa o processo de ensino e de aprendizagem. Hoje, como vocês sabem, o nosso foco são os objetos de aprendizagem. E essas plataformas que foram discutidas podem também ser consideradas objetos de aprendizagem. Então, qualquer recurso que for utilizado para melhorar, para facilitar, para mediar a relação dentro de sala de aula, pode ser considerado um objeto de aprendizagem. Não apenas as plataformas digitais interativas, mas todos os recursos que facilitem esse processo. Vamos dar uma olhada agora, pensando nesses objetos de aprendizagem, pensando nessas discussões que foram realizadas até agora, dessas plataformas apresentadas, dos riscos, das possibilidades. Vamos dar uma olhada na nossa terceira situação-problema, que trata especificamente desses recursos. Vamos lá. Bom, você sabe o que é um objeto de aprendizagem? Como selecionar um objeto de aprendizagem para incluir no plano de aula de cada uma das disciplinas? Para discutir essa questão, com os demais professores, você deve elaborar uma lista de critérios de avaliação dos objetos de aprendizagem disponíveis. Mais uma vez, nós estamos falando aqui sobre o estabelecimento de critérios. Nós já fizemos isso em algumas situações problemas anteriores, quando nós falamos sobre os critérios para a escolha das fontes de informação que seriam disponibilizadas para os alunos, então os jornais e revistas que seriam apresentados para os alunos. Nós já falamos sobre o estabelecimento de critérios para algumas plataformas que seriam utilizadas em sala de aula, então quais serão os aplicativos que devem ser utilizados, e nós vimos que esse estabelecimento de critérios é fundamental para a escolha de qualquer recurso que for ser utilizado dentro de sala de aula. Nós precisamos pensar na adequação em relação à faixa etária dos alunos, ao tipo de conteúdo que os nossos alunos terão contato, ao tipo de informação, vocabulário. Todos esses aspectos precisam ser levados em conta. Para além disso, nós precisamos pensar também qual o perfil dos nossos alunos. De que forma que os nossos alunos se comunicam, de que forma que os nossos alunos buscam informação, de que forma que os nossos alunos aprendem no seu cotidiano, dentro e fora da escola. Então, esses critérios todos, esses itens todos devem ser pensados também quando nós estamos no processo de escolha de um objeto de aprendizagem. Vamos então para o nosso primeiro ponto de discussão. Qualquer objeto utilizado no processo de ensino e aprendizagem pode ser considerado um objeto de aprendizagem. Existem diversos bancos que disponibilizam diversos objetos de aprendizagem, ou também chamados objetos educacionais. Quando nós falamos aqui desses bancos que estão disponíveis, é muito importante a gente perceber que nem sempre a gente vai conhecer materiais, recursos, aplicativos para todos os temas que serão tratados. Então, não existe essa obrigatoriedade de utilizarmos sempre um novo aplicativo, sempre uma nova plataforma dentro de sala de aula. O que é muito importante e que eu acho que vale muito a pena, enquanto professor, a gente se organizar para esse processo, é identificar, buscar algumas fontes de informação que nós consideramos seguras, ou alguns bancos de materiais, alguns bancos de aplicativo. Vocês se lembram que na aula passada nós comentamos alguma coisa sobre o banco que o MEC disponibiliza? Existe também a iniciativa Educação Aberta, que tem um site que é muito interessante também, que vale a pena a gente olhar, eu até trouxe para vocês darem uma olhada também, que apresenta alguns recursos educacionais abertos, que são materiais que são produzidos por professores da educação básica, do ensino superior, pesquisadores também que não têm um vínculo com as instituições, mas também tem esse desejo de produzir material e compartilhar na rede. Então, eu quero mostrar para vocês também essa iniciativa Educação Aberta para complementar essa busca de vocês. Então, o mais importante, e que na verdade é que a gente crie esse banco, essa lista, com algumas boas referências que nós podemos buscar sempre que for requisitado. Então, sempre que a gente precisar de um material de referência, um material que tenha passado por uma curadoria, esses materiais estarão à nossa disposição. Eu quero só dar uma passada rápida, então, por essa página do Iniciativa Aberta para mostrar para vocês uma das possibilidades para além das que a gente já comentou aqui. Vamos dar uma olhada, por favor.
Então, essa é a página. É aberta.org.br. O site é Iniciativa Educação Aberta. Aqui existem várias informações, a gente comentou sobre esse site na aula passada, sobre as políticas públicas ligadas aos recursos educacionais abertos. Então, como acessar, quais são as leis que estão tramitando no governo federal, pelo governo federal, para que haja investimento nessa área. Algumas perguntas frequentes de como utilizarmos esses bancos ou esses sites que disponibilizam esses materiais. Algumas atividades também que podem ser utilizadas de uma maneira aberta, porque esses materiais são licenciados de uma maneira aberta. Esse é o folder de apresentação, mostrando quais são os recursos disponíveis aqui dentro também. E aqui existe um repositário de informações, existem algumas referências, indicação de cursos também. E aqui o que eu quero mostrar para vocês é esse mapa global. Esse mapa global, que a gente comentou na aula passada também, quando nós estávamos falando sobre algumas referências que podem ser utilizadas, ele mostra várias iniciativas, vários projetos por todo o Brasil. E esses materiais são disponibilizados de uma maneira aberta. Então, nós podemos utilizar esses materiais produzidos, por exemplo, pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Nós podemos utilizar os materiais da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, cada um desses círculos azuis representa um projeto ou uma iniciativa. Então, são apresentados materiais, são disponibilizados materiais também, e diferente do que acontece em outros contextos, que passaram por curadoria. Isso significa que tem uma qualidade superior se comparado a outras páginas da internet. Então, aqui, por exemplo, um portal de livros abertos da Universidade de São Paulo. Então, vocês percebem que nós não temos como conhecer todas as iniciativas que existem, todas as páginas que existem, mas existem alguns bancos que são de iniciativa aberta e que estão disponíveis e que têm uma boa qualidade para serem utilizados em aula. Bom, ainda discutindo então esses objetos de aprendizagem, esses diversos bancos, uma outra referência também é esse Banco Internacional de Objetos Educacionais. Essa é uma plataforma criada pelo MEC, pelo Ministério da Educação, que disponibiliza para todos os níveis de ensino. Então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, educação superior e modalidades de ensino. Então, essa é uma outra possibilidade também de utilização desses recursos. Ainda falando sobre os objetos de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem podem ser utilizados de acordo com os níveis de ensino e área de conhecimento, que foi o que eu mostrei para vocês. Nesse site do MEC, especificamente, são separados os projetos de acordo com os níveis de ensino, como está relatado aqui. Mas nem toda plataforma funciona da mesma maneira. Por exemplo, esse instituto, essa iniciativa Educação Aberta, tem todos aqueles projetos que são apontados, que estão de destaque no mapa, mas eles não são organizados de acordo com os níveis de ensino. Então, nós podemos acessar esses materiais e adaptar esses materiais para a nossa realidade escolar. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com alunos do 7º ano, muitas vezes o material que está disponível lá tem um nível de talvez uma linguagem que não seja acessível para alunos dessa idade, mas eu posso pegar esse material de referência que foi produzido por um professor, por um pesquisador e adaptar à realidade dos meus alunos. Eu posso editar esse material também. Como eu disse para vocês, esses materiais têm um licenciamento aberto. Isso significa que nós podemos utilizar esses materiais em sala de aula, podemos também adequar, podemos também editar esses materiais. O mais importante é que, sempre que a gente use o material de referência, que a gente faça menção ao autor que produziu ou à instituição. Então, todos esses recursos estão à nossa disposição. O mais importante é que a gente saiba reconhecer o trabalho, o tempo de pesquisa que alguém dedicou àquele material. Então, nós podemos sim utilizar, desde que a gente faça menção a esse autor. A gente pode também editar, mas ainda assim nós utilizamos como referência esse autor, então ele precisa ser mencionado quando nós vamos preparar, por exemplo, um plano de aula. Bom, vamos voltar para o quadro para a gente continuar falando sobre os objetos de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem não devem estar restritos a uma interface atrativa, customização, comunicação visual, mas estar a serviço dos objetivos pedagógicos. Esse é um outro ponto importante, porque muitas vezes nós encontramos páginas na internet ou aplicativos que são considerados
objetos de aprendizagem e eles têm uma interface que é muito colorida, que tem muito som, que chama muita atenção dos alunos de vários níveis de ensino. Mas, na verdade, quando nós olhamos com um pouco mais de atenção, nós percebemos que essas plataformas ou esses aplicativos dedicaram grande tempo ao desenvolvimento visual, né, a comunicação visual, a customização, e deixou de lado os objetivos pedagógicos. Muitos materiais que são ditos objetos de aprendizagem, softwares educativos, recursos educacionais abertos, eles são sim inadequados. Por isso que nós sempre falamos da importância do professor para esse processo de seleção. Então nós precisamos estabelecer critérios para a escolha, seja de fontes de informação, seja de um aplicativo, seja dos objetos de aprendizagem. Sempre os objetivos pedagógicos devem ser levados em conta na hora de selecionar qualquer tipo de recurso que será utilizado em sala de aula. Dito isso, nós vamos para algumas considerações acerca desse tema, acerca dos objetos de aprendizagem. Então, cada docente deve avaliar a usabilidade dos objetos de aprendizagem de acordo com seus critérios e da instituição de que faz parte. Como nós vimos, os objetos de aprendizagem são todo recurso, podem ser considerados todos recursos que facilitam o processo de ensino e de aprendizagem. Mas, para que a gente possa utilizar esses objetos de aprendizagem em sala de aula, nós precisamos, primeiro de tudo, estabelecer critérios. Existem alguns critérios básicos e também alguns critérios específicos de cada disciplina. Critérios básicos, adequação da linguagem, pensando na faixa etária dos alunos, pensando a que tipo de conteúdo, que tipo de informação os nossos alunos terão acesso a partir, através desses objetos de aprendizagem ou dos softwares educativos. Então nós precisamos, antes de tudo, estabelecer os objetivos pedagógicos e aí sim estabelecer os critérios para a escolha desses materiais. Basicamente, a adequação quanto ao nível de ensino e a proposta pedagógica deve ser levada em conta. Então, é o que a gente estava comentando aqui. Existem alguns critérios que são básicos, que são gerais, e outros critérios que têm uma relação muito direta com o conteúdo que será apresentado. Então, cada professor, cada disciplina, tem uma demanda diferente para essas plataformas, para esses recursos. Então, basicamente, nós temos que partir da adequação quanto ao nível de ensino e também quanto à proposta pedagógica. Nem sempre uma plataforma atrativa é confiável. E aí eu quero dar um destaque a isso aqui, a esse item, porque é o que nós estávamos comentando ainda há pouco. Nem toda plataforma, por ser considerada educacional, objeto de aprendizagem, recurso educacional aberto, ela é confiável. Muitas vezes nós podemos fazer um uso muito mais seguro de uma plataforma ou de um recurso que não seja necessariamente educativo ou criado com esse fim, do que uma plataforma que foi disponibilizada, mas sem esses cuidados, sem pensar nesses critérios ligados aos objetivos das disciplinas. Então, nem sempre uma plataforma atrativa é confiável. Não é esse o critério. O critério é principalmente a adequação, seja adequação quanto ao nível de ensino, a proposta pedagógica ou alguma especificidade da disciplina. E aí, por fim, criar mecanismos, critérios de avaliação dos objetos de aprendizagem é fundamental para a prática pedagógica. É o que nós estamos comentando desde o início das nossas discussões aqui. O mais importante do nosso trabalho enquanto professores é mediar esse processo, ou mediar a relação dos nossos alunos com essas tecnologias. E para tudo que nós formos fazer dentro de sala de aula, seja a escolha de fontes de informação, de aplicativos, de plataformas, de objetos de aprendizagem, sempre nós vamos partir de critérios de avaliação. E esses critérios de avaliação sempre vão partir dos objetivos das disciplinas. Então, não é porque uma tecnologia está disponível na escola onde eu trabalho, na instituição onde eu trabalho, que necessariamente eu preciso utilizar. Eu vou utilizar essa ferramenta se de fato ela for contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem. E quem decide isso é o professor mediador.
Nós temos autonomia para escolher quais ferramentas serão utilizadas dentro das nossas aulas. Então, nós precisamos estabelecer os objetivos, escolher essas ferramentas partindo de critérios que foram criados por nós e também pela instituição. Então, é sempre importante que a gente tenha esse contato com os coordenadores, com diretores de escola, mas nós temos a autonomia, enquanto mediadores, de escolher esses materiais que serão utilizados dentro de sala de aula. Bom, dito isso, nós encerramos mais uma situação problema da aula de hoje. Vamos para mais uma cápsula. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, então de volta para mais uma situação problema de hoje, para a nossa última situação problema da aula de hoje e também da disciplina. Vamos para o quadro, por favor, para que a gente possa entender então qual é o nosso último desafio da aula de hoje. Diante de uma tentativa frustrada de interagir com os alunos através de uma rede social, os ambientes virtuais de aprendizagem passaram a ser vistos como uma possibilidade. Como é possível aproveitar esses ambientes para além da comunicação entre professores e alunos? Aqui tem um ponto importante para a gente discutir que a gente comentou ainda há pouco. Nem sempre os ambientes virtuais de aprendizagem ou recursos que são criados com fins pedagógicos, eles são realmente efetivos. Muitas vezes, algumas plataformas, elas se dizem indicadas para o processo de ensino e de aprendizagem, mas não são tão adequadas assim. E, de uma outra maneira, as redes sociais, à primeira vista, parecem inadequadas para o processo de ensino e de aprendizagem, mas podem sim ser utilizadas, desde que a gente conheça a indicação etária das redes sociais, desde que a gente conheça também os termos de uso para esses aplicativos, para a gente saber se, de fato, os nossos alunos têm o perfil para a utilização dessa plataforma. Então, tanto redes sociais quanto ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados dentro do processo de ensino e de aprendizagem. O que nós precisamos fazer é identificar, conhecer quais são as possibilidades de uso e também conhecer quais são os riscos para minimizar esses problemas, para que a gente não exponha os nossos alunos a algum problema de conteúdo, algum conteúdo que seja inadequado, alguma linguagem que seja inadequada. Então, nesse caso específico, houve uma tentativa frustrada de uso de rede social. Então, a alternativa foi o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs. Então, como é possível aproveitar esses ambientes para além da comunicação entre professores e alunos? Primeiro ponto. Os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, são ambientes de gestão e construção integradas de informação, comunicação e aprendizagem online. Como a gente viu, os AVAs, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles são adaptáveis. Isso significa que eles são flexíveis, ou que eles permitem que a gente adapte, que a gente remodele, reconfigure essa página ou esse ambiente para atender às necessidades de uma comunidade específica. Então, por serem modificáveis, os AVAs podem ser adaptados para grupos específicos. E aí nós podemos pensar em diferentes níveis de ensino, o tipo de curso ou o tipo de disciplina também. As plataformas Open Source e Free Software permitem a utilização e modificação de conteúdos. Quando a gente fala, só para colocar aqui a definição de Open Source, nós estamos falando de plataformas que têm o código aberto. E Free Software, nós estamos falando de uma possibilidade de um software que é livre e que ele propicia algumas ações como copiar, distribuir,
ou editar materiais. E aí, para cada uma dessas plataformas que vocês se dispuserem a utilizar, vocês precisam conhecer os termos de uso, né? Então, existem algumas especificidades dessas plataformas de código aberto e também dos softwares livres. Então, a gente estava falando sobre a possibilidade de modificação desses conteúdos. E essa é uma característica muito forte dessas plataformas, né, das tecnologias da informação e da comunicação. É muito difícil hoje em dia a gente encontrar uma página na internet que não permita nenhum tipo de interação entre o fabricante ou entre a empresa ou entre quem criou aquele conteúdo e os usuários ou leitores. As páginas mais simples de jornais e revistas têm a possibilidade de interação. Os objetos de aprendizagem ou os recursos educacionais abertos ou os softwares livres também têm essa possibilidade de interação, de edição, de remodelação desses materiais. Então, é muito característico dessa nova geração, ou dessa nova etapa mesmo do desenvolvimento tecnológico, fazer com que haja, de alguma forma, essa interação entre plataforma e usuário. Esses são 2 exemplos possíveis, mas existem vários outros também. Assim como nós estávamos falando sobre a possibilidade da utilização do blog, da utilização do webquest, todas essas plataformas permitem essa edição, permitem essa adaptação para atender um público que é específico. Por isso que, mais uma vez, vale a pena reforçar a ideia de uma aprendizagem que é ativa e de um ensino que é adaptativo. É dessa característica mesmo, desses alunos, dos nativos digitais, essa possibilidade de interação, né, essa participação ativa. E é também uma característica muito forte, e aí nós precisamos, enquanto professores, repensar a nossa formação, de ter esse domínio para adaptar conteúdos, adaptar plataformas para atender a essa comunidade específica. Então, aqui são mais 2 exemplos de plataformas que podem ser editadas para atender um público específico. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, então aqui falando dessas 2 plataformas e dessa possibilidade de modificação dos conteúdos, assim como tem sido feito com outras plataformas também. Então, nós estávamos comentando sobre uma tentativa frustrada de um professor de utilizar uma rede social. E aí, então, ele recorreu ao ambiente virtual de aprendizagem. Os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser criados nessas 2 plataformas que foram apresentadas aqui. Tanto a plataforma de código aberto, quanto a plataforma livre, né, ou o software livre, o programa aberto, que tem a possibilidade de copiar, de distribuir e também de editar materiais para o uso de uma comunidade específica. Dito isso, então, nós vamos agora para as considerações acerca dessa situação-problema. Então, os AVAs são versáteis, pois permitem a inserção e modificação de conteúdos. Desde o início das nossas discussões de hoje, nós estávamos falando sobre possibilidade de acesso e também de criação e gerenciamento de ambientes virtuais. Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, esse mesmo que nós utilizamos aqui para nossa comunicação durante a disciplina, eles têm também essa característica. Eles são versáteis, porque eles permitem a inserção e modificação de conteúdos. Então, por exemplo, quando nós iniciamos a disciplina Educação e Tecnologias, um ambiente específico foi criado para que a gente pudesse realizar as discussões no fórum. Então, eu coloco um conteúdo lá para ser discutido e nós temos essa possibilidade de interação. Então, uma interação ou uma comunicação aluno e aluno-professor. O AVA também permite que vocês tenham acesso a alguns materiais. Então, o livro da disciplina, materiais complementares, vídeos da aula, né, que foram disponibilizados. Então, eles permitem a inserção e também a modificação de conteúdos. Então, a todo momento, eu posso remodelar esse ambiente, eu posso inserir, eu posso trocar conteúdos que estão lá, nós podemos criar essa interação, tudo através dessa plataforma, tudo através do ambiente virtual de aprendizagem que já é conhecido aqui por nós. Mais um ponto. Os AVAs propiciam a interação entre os membros de uma comunidade escolar, seja na modalidade presencial ou também à distância.
A gente muitas vezes incorre nesse erro de pensar que apenas a modalidade à distância pode usufruir dos benefícios de um ambiente virtual de aprendizagem. Mas já é muito comum, talvez vocês tenham acesso às escolas de educação básica, que plataformas sejam utilizadas pela escola não só para estabelecer esse contato com professores, né, entre professores e coordenadores, mas também com os alunos. Então, existem muitas plataformas que as escolas aderem para fazer essa interação, principalmente aluno-aluno. Então, é muito possível que os alunos postem conteúdos, que os alunos postem fotos. Muitas vezes, os eventos da escola são apresentados aos pais através dessa plataforma. Podem ser colocados recados em relação a tipos de materiais que os alunos menores precisam levar, ou orientações a respeito de um trabalho de campo que os alunos vão fazer também para informar os pais. Então, várias informações podem ser colocadas dentro dessa plataforma. Claro que para cada comunidade escolar, para cada nível de ensino, existe uma demanda, uma necessidade que é diferente. E aí, então, essas plataformas todas, esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles podem ser remodelados para que eles atendam as comunidades específicas. Seja alguém da educação básica, seja alguém do ensino superior. Dentro do ensino superior, pode ser na modalidade à distância, pode ser na modalidade presencial também. A modalidade de ensino, o nível de ensino, não importa. Essas plataformas podem ser usadas a todo momento pelas comunidades escolares. Mais uma vez, desde que sejam utilizadas a partir de uma intencionalidade pedagógica e não a tecnologia pela tecnologia. Nós precisamos, como nós vimos aqui, ter essa apropriação crítica dos recursos e técnica também. O que isso significa? Que nós precisamos conhecer as ferramentas que nós nos dispomos a utilizar, mas principalmente ter esse senso crítico para a utilização das ferramentas. Nem toda ferramenta serve para o meu processo de ensino e de aprendizagem. Então eu preciso também estabelecer os critérios para que eu possa escolher de uma maneira acertada o que será utilizado com os meus alunos, o que será utilizado dentro dessa comunidade específica. Dito isso, nós estamos encerrando mais uma Estação Problema da aula de hoje. Vamos para mais uma cápsula e aí sim o nosso último bloco. Como vocês sabem, o nosso último bloco é destinado ao momento de perguntas e também algumas referências complementares sobre a nossa aula. Então vamos para mais uma cápsula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, então agora de volta para o nosso último bloco da aula de hoje, o nosso quinto e último, né? Como vocês sabem, esse último bloco é destinado para essa troca, né? Para essa interação entre professores e alunos e também entre os diferentes polos. Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiro de tudo, um questionamento, né? Provocando novas situações, para que a gente possa pensar sobre essas usabilidades dos ambientes virtuais de aprendizagem e aí sim, depois a gente vai para as nossas referências. Então, primeiro eu quero perguntar o seguinte para vocês, vamos para o quadro. Com base nas suas experiências com o AVA, porque nós utilizamos o AVA diariamente, né? Seja aqui durante as aulas, seja também durante do nosso chat de atividade, seja durante as discussões no fórum, então nós utilizamos intensamente. Pensando nessas experiências, quais são as possibilidades de utilização dessa ferramenta dentro do contexto de ensino e de aprendizagem, você se imaginando enquanto um professor? Como vocês utilizariam essa plataforma com os alunos da educação básica, por exemplo? Pensem aí com o polo de vocês e mandem as contribuições para cá. Vou deixar alguns minutinhos para que vocês possam pensar, para que vocês possam discutir e possam também enviar as contribuições para cá. Na sequência, então, eu envio para vocês as referências, como nós sempre fazemos aqui, e vocês podem também enviar dúvidas, caso tenham surgido no decorrer da nossa aula. Então, vamos para essa atividade final.
New York Central terminou, tá?